Então, nós vamos começar aqui com a leitura do capítulo 13 de Oséias, e eu vou ler o primeiro versículo, e eu peço que as irmãs, os irmãos estejam com a Bíblia aberta, para vocês me ajudarem na leitura dos seguintes versículos, tá bom? Então, o título aqui na minha Bíblia, na versão NVI, fala a ira de Deus sobre Israel, contra Israel. Então, o versículo 1 diz assim: quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Então, aqui nesse versículo, primeiro, a gente tem duas questões sobre o povo de Israel, né? E ele usa ali o nome Efraim, nome que não é alguém específico, mas para representar ali o povo, aquele povo que não mais adorava no templo de Jerusalém, mas adorava os seus próprios deuses ali no Reino do Norte. Então, a gente vai perceber, 2 pontos aqui nesse primeiro versículo, que o povo, ele era temido onde ele passava, mas ele era temido por causa da mão do Senhor. Quando fala, quando Efraim falava, os homens tremiam. Realmente, quando o Senhor estava levando o povo ali no deserto para a terra prometida, vieram vários inimigos ali para derrubar ali o povo, mas o Senhor sempre trazia uma providência ali para aquele povo, para que aquele povo vencesse aquela guerra. E aí, nós vamos ver aqui, numa contextualização histórica, trazendo aqui o livro de Josué, principalmente ao que tange o capítulo 12 ali do livro de Josué, a gente vai ver uma grande lista ali dos reis derrotados pelos israelitas, né? A gente vê em Juízes, por exemplo, os 2:7, né? Que conta que o povo buscou o Senhor toda a vida de Josué. Então, enquanto eles estavam ali pelo comando de Josué, o povo buscava o Senhor toda aquela vida ali de Josué. E aí a gente vai ver essa lista aqui, onde vários reis foram derrotados. E aqui a gente tem duas questões. O povo buscava o Senhor durante toda a vida de Josué. E durante o reinado de Josué, a liderança de Josué, a gente vê como o povo tinha vitória. Ou seja, o povo, ele era temido por onde passava, mas era por causa da mão do Senhor. Porque eles, de fato, tinham esse relacionamento com Deus. Eles buscavam o Senhor. Então, por isso que eles eram temidos. Quando falava o nome deles, povos estremeciam. E aí a gente percebe que onde eles chegavam, eles venciam uma guerra. Eles tinham uma providência para passar por aquela terra se eles tivessem algum empecilho, se tivesse ali algum rei, alguma nação ali querendo impedir o povo de Deus de passar, Deus vinha com providência e o povo Israel ganhava, vencia aquela guerra. E aí nós vamos ver que, infelizmente, no próprio versículo aqui, 1 do capítulo 13, a gente vê assim na segunda parte: mas tornou-se culpado da adoração a Baal e começou a morrer. Então, aqui nós vemos dois momentos aqui do povo aqui de Israel. Nós vemos um momento em que Israel era um povo que vencia a guerra, e aqui nós vamos ver, em outro momento, Israel como um povo que estava perdendo, um povo realmente que estava morrendo. E aqui nós vamos ver porque quando eles pararam de buscar o Senhor e se rebelaram contra Deus, a mão de Deus, como mão protetora, saiu ali daquele povo. Então, o povo, ele começou, até mesmo aqui no capítulo a gente vai ver como o povo estava sendo comparado a uma palha na eira. Né? Nós vamos aqui nesse capítulo, e principalmente em Juízes, que nos traz que o povo começou a fazer o que o Senhor desagradava. Eles começaram a prestar culto a Baal, a Astarote, provocando realmente a ira do Senhor. Então, o Senhor, ele começou a derrotar o povo, né? Ele começou a tirar realmente esse cuidado do povo, porque o povo não buscava mais o Senhor como cuidado, né? O povo buscava os seus próprios meios, queria buscar a sua própria forma de viver, não queria mais ali estar debaixo ali do cuidado de Deus. Em outro ponto, a gente também vai ver aqui como o povo ele se aproveita de toda a situação para pecar. Até diante da vitória, nós vemos aqui que o povo realmente procurava uma forma de pecar.
Eu queria que alguém estivesse lendo o versículo 2 aqui do capítulo 13. Se alguém tiver aí com a Bíblia nesse momento, aí puder ler o versículo 2 do capítulo 13. Alguém? Posso ler, Joelma, o 2, né? Ok, Agora obrigada, Olivia. é Pode ler. Oséias 13, 2. Isso, Agora muito eles, bem. agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem desse povo, eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Olha só, a atitude do povo, né? Nós vemos aqui a atitude do povo, aqui onde Oséias conta, onde eles estavam ali sendo influenciados ali por um rei a buscar outros deuses, né? Nós vemos que o próprio rei Jeroboão foi que colocou esses bezerros de ouro para o povo adorar esses bezerros e não se voltar lá novamente para Jerusalém e ficar contra ele. Mas nós também podemos ver um outro momento muito atrás em que o povo usou um momento ali de vitória, sabe? Um momento ali que o Senhor estava cuidando do povo para pecar contra o Senhor. E aí nós vamos ver lá em Juízes 8:27, né? Eu não coloquei aqui o versículo, mas coloquei uma frase aqui, coloquei um texto, né? Em que nós vemos ali em Juízes a história que nos conta, né? Que cada vez mais que Deus levantava um juiz, na hora que esse juiz vinha a morrer, quando o povo se sentia inseguro, o povo se revoltava novamente contra o Senhor. Então, o povo voltava a pecar. Então, era um vício ali, um ciclo vicioso, em que o povo clamava a Deus, querendo um rei, querendo um rei, querendo um juiz. Quando saía esse rei, quando saía esse juiz, o povo ele começava novamente a se revoltar contra Deus. E aí nós vamos ver que quando Deus ele levanta Gideão ali para guiar o povo ali naquela guerra ali dos 300, nós vamos ver que na hora que eles ganham aquela guerra, Gideão ele faz um manto sacerdotal com ouro, ele pede ali para que o povo pegasse joia, pegasse brinco de ouro, pegasse o que fosse de joia em ouro, e ele fez ali aquele manto sacerdotal em ouro. Mas acontece que aquilo ali foi usado para adoração. Nós vemos ali em Juízes 5, em Juízes 5:27, como o povo usou ali do momento da vitória ali que o Senhor deu para se rebelar contra Deus. Então, o povo, ele não só se rebelava contra Deus ali no momento do deserto, onde ele se sentiu em sofrimento, mas até mesmo nesse momento em que o Senhor trazia a vitória. E aí, outro ponto que a gente vai ver é que depois de toda essa questão em que o povo estava ali buscando o Senhor e se revoltava contra Deus, o povo começa a viver em fraqueza. E como a gente pode observar lá no versículo 3, quando diz assim: por isso serão como a neblina da manhã, como orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Nós podemos ver essa comparação, né, essa metonímia aqui, essa comparação sem uso. Na verdade, é uma figura de linguagem, a comparação, né? Existem duas figuras de linguagem que usam a comparação. A comparação, pelo próprio nome, que é quando se usa como, o homem é como uma ilha. E a metonímia, que é quando não usa o como, mas aqui a gente vê que essa figura de linguagem usa o termo como, realmente para fazer uma comparação sem que não haja uma dúvida, né? Então, a gente vê aqui uma questão de figura de linguagem, uma poesia, e nesse momento, mesmo que haja essa poesia, o povo não estava comparado a algo bom, mas a algo ruim. E eu coloquei aqui, para título de curiosidade de vocês, quando vocês estiverem estudando ainda, quando você receber esse slide, a questão do orvalho e a questão da neblina, né? Que o orvalho, eles são partículas de água, né? Que se assentam sobre superfícies, como uma grama, como um telhado, e elas formam partículas de águas mínimas. E isso acontece tanto para o orvalho como para a neblina, quando há uma mudança de temperatura, quando a energia lá solar
ela é lançada para o espaço, então começa a esfriar aqui o ambiente, a superfície terrestre, e essas água, esse vapor, ele é como se ele tivesse uma condensação, uma saturação. Então ele vai se transformar nessas gotículas de água. E a neblina, que a gente sabe o que é, né? A gente tem a impressão de que é aquela fumaça, mas também são essas mesmas gotículas de água formadas pela condensação de partículas de vapor de água. E aí vocês perguntam assim, tá, Joel, mas por que tu colocou esse significado? É porque assim, a gente percebe como o orvalho e a neblina, eles são facilmente mutáveis. Basta ter uma mudança climática, onde o ambiente se esfrie, que é possível ter um orvalho, é possível ter uma neblina, mas basta o ambiente ficar quente, que esse vapor se transforma em água de novo, e esse líquido ele é evaporado. Essas gotículas de água, quando tá lá, amanhece e estão lá em cima do carro, por exemplo, em cima da calçada, basta vir o sol, basta vir um calor, que essas gotículas de água, elas são evaporadas. Então, a gente percebe uma fragilidade, a gente percebe como é uma questão líquida ali naquele relacionamento que Israel estava proferindo para Deus, realmente sendo considerado como orvalho, como uma neblina, até mesmo como uma palha na eira, né? Que quando a palha na eira ali é onde a eira, né? É o ambiente ali, aquela superfície plana, onde eles pegavam ali o trigo, né, e eles iam separar o trigo da palha, não? E aí, quando vinha o vento, levava aquela palha. Eu não sei se vocês já viram alguém separando a casca do feijão para o feijão. Bota o feijão na peneira, num ambiente onde é ventilado, e fica jogando aquele feijão para cima. E a palha do feijão, ela vai caindo no chão. Então, só vai ficando o que é útil, que é o feijão. E o povo de Israel estava sendo considerado como essa palha, que vinha o vento e era levado, como uma fumaça que passava pela chaminé. Ou seja, Deus estava percebendo ali realmente a inconstância desse povo, né? Ora era uma coisa, mas agora estava se tornando outra coisa. Era uma neblina que se tornava neblina quando esfriava, mas quando vinha o calor do sol, sumia, evaporava. Realmente aqui a gente percebe a fragilidade do povo, né? E é por isso que se justifica, perdão, as inúmeras vezes que o povo ele era derrotado, né, quando vinham os inimigos, pela fragilidade do povo, quando a mão do Senhor não estava sobre eles. Aí a gente vê aqui uma relação mesmo bem prática, quando a gente lê Tiago 4,14, que fala assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ou seja, não é constante, né? É uma neblina que vai e vem. E aqui eu usei uma frase de um filósofo sociólogo bem atual, Bauman, na verdade não é uma frase em si, mas uma interpretação dele sobre como as pessoas têm lidado com a sua vida, como as pessoas têm vivido, têm agido nos relacionamentos, na sua vida. E aí está por escrito aqui: os líquidos mudam de forma muito rapidamente, sobre a menor pressão, ou seja, eles não precisam nem de esforços. Na verdade, são incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. E aqui é uma frase de aplicação filosófica, mas que acaba tendo uma aplicação química e que acaba tendo uma aplicação aqui teológica, porque o texto faz a comparação do povo de Efraim com o orvalho e neblina, né? Que nada mais são que líquidos. E aqui a gente vê no versículo 5 e 6, e eu peço que alguém esteja lendo aqui esses dois versículos. Fabiana, será que você está aí? Consegue ler? Ou a Luana, uma de vocês duas, vocês conseguem ler? Aqui o versículo 5 e o versículo 6. Acho que ela deve posso não ler. Ah, tá, Luana. Fica à vontade, tá? Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinha pasto, eles se fartaram. E, uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim.
E aqui, muito obrigada, Luana, pela leitura. Aqui nós vemos como Deus ele fala do cuidado dele, como ao mesmo tempo ele fala que o povo se esqueceu desse mesmo cuidado, né? E uma questão que a gente pode observar é que Deus não deixava de providenciar, né, para o povo. Na verdade, assim que o povo se sentia satisfeito, assim que o povo se sentia saciado, o povo se esquecia, passava o tempo, o povo se esquecia. E eu trouxe uma referência cruzada, que ela vai de casamento justamente com o que Deus diz assim, quando ele fala, eu cuidei de vocês no deserto, aí depois ele fala, e eles se orgulhavam e então se esqueciam de mim. Lá em Êxodo 16:8, quando nos diz assim, disse ainda Moisés, o Moisés estava falando para o povo, né? O Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. E aqui nesse momento, nos versículos anteriores desse mesmo capítulo, a gente percebe como o povo começa a dizer que eles queriam ter voltado lá para o Egito, porque era bem melhor estar no Egito do que morrer no deserto. E aí o povo manda pão, manda o maná do céu. E ainda assim o povo se sente insatisfeito, porque o povo não quer apenas pão. E aí Moisés fala isso que o Senhor falou, que também ia mandar carne para eles. Então, realmente a gente percebe aqui, desde muito antes, um povo que se sentia sempre insatisfeito, que não conseguia agradecer pelas providências de Deus. E é nessa ingratidão que o coração se torna propício para desobedecer. Porque se na nossa vida nós não percebemos que a graça ela é suficiente, que a providência de Deus ela é suficiente, quando o nosso coração se torna insatisfeito, a gente sempre vai procurar por algo que nos satisfaça. É sempre assim que funciona a mentalidade humana. Se eu não consigo aquilo que eu quero, eu irei em outro lugar buscar aquilo que eu preciso. Isso é a atitude, a consequência da insatisfação. Mas aqui a gente vê uma coisa que aconteceu no coração de Deus. Deus não é um Deus que ele simplesmente vê o povo desobedecendo. Ele é um Deus que ele observa o processo que acontece na vida do seu povo. Então, ele providencia, mas ele observa como o seu povo reage. E aqui a gente vai ver que por causa da desobediência, se acendeu a ira de Deus. A gente vai ver aqui nesse capítulo 13, do versículo 7 até o 16, como o Senhor demonstra indignação pela forma que o povo estava tratando a sua soberania, o seu senhorio, sempre desprezando a Deus e se voltando contra o Senhor. E nós podemos ver lá em Josué 24, 20 e 21, que é uma referência que se faz importante também aqui para a nossa análise do versículo 7 ao 16. Porque Deus, ele não é um Deus que espera o seu povo pecar, mas é um Deus que fala para o seu povo não pecar, que adverte o seu povo muito antes, que prepara o seu povo. E aqui, nós vemos aqui no livro de Josué, que Josué volta para o povo e fala que se eles deixassem ao Senhor e fossem, né, servir outros deuses estranhos, então viria mal sobre eles, né, de tal forma que eles seriam consumidos. E mesmo depois deles ter feito alguma coisa, né, de ter feito bem, porque assim, muitas das vezes o povo ele procurava ter atitude, mas até mesmo nessas atitudes eles não seguiam ao Senhor, até mesmo em ir por caminho, né, eles não buscavam de fato ao Senhor. E a gente vê isso lá em Oséias, no capítulo 7, como o Senhor fala sobre isso. Que até mesmo tentando me buscar, o povo não realmente de fato me buscava, porque o povo agia ali de bons feitos, né? Agia, mas era com falta de sinceridade, né? E aqui a gente vê, né, que quando Josué ele vai falar ali daquela aliança, né, em Siquém, aquela aliança que iria ser renovada, a gente vê Josué ele advertindo realmente sobre os castigos de Deus quando da desobediência do povo. Então a gente percebe que desde lá, desde muito antes do povo chegar à Terra Prometida, Israel continuou nessa inconstância diante do Senhor,
né, a cada geração, porque foi só Josué morrer que o povo, na ausência de um líder, o povo buscava se satisfazer de uma outra forma. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Algo que vocês queiram fazer, alguma colocação? Acho que não. Ok, então vou continuar. Nós vemos aqui no versículo 7, 8, a comparação que Deus faz da ação que ele vai fazer, né? Como um leão, como uma ursa. Ele fala, por isso virei sobre eles como leão, como leopardo, ficarei à espreita, junto ao caminho, como uma ursa, de quem roubar os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Como leão, eu os devorarei. Um animal selvagem o despedaçará. Então, Deus, ele fala aqui da forma do castigo, né? Realmente um castigo que iria ensinar Israel, né? Sobre a importância da obediência ao Senhor. E a gente lê esses versículos e fica temeroso que Deus, né? Falou isso para o povo, mas a gente percebe até mesmo lendo isso, como o amor de Deus era grande por esse povo. Porque Deus podia simplesmente extinguir esse povo sem nem mesmo avisar, porque Deus já vinha avisando há muito tempo. A gente percebe lá em Josué, olha quanto tempo Deus já tinha avisado ali por meio de Josué a esse povo o que poderia acontecer com eles por causa da desobediência. E aqui a gente vai ter alguns pontos a ressaltar, do versículo 9 ao versículo 16. Eu gostaria que alguém, se alguém tiver aí com a Bíblia na mão, que estivesse lendo o versículo 9, por favor, do capítulo 13. Alguém? Eu vou ler. Eu vou ler. Patrícia. Versículo 9, né? Isso. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Obrigada, Patrícia. E aqui a gente vê uma causalidade. O povo agiu de mal e pela própria perda deles, eles estavam contra o Senhor. Então, assim, o fato deles terem se voltado contra Deus foi o motivo de perda deles, deles se perderem, deles realmente serem destruídos. Então, daqui a pouco que a gente olha e pensa assim, que Deus de ira, que levou esse povo a ser consumido, a ser destruído, que prometeu destruição, mas a gente vê na própria palavra que o motivo do povo estar ali indo para a perdição, indo para o exílio, ser destruído, eram as suas próprias atitudes. A gente tem que pensar e realmente entender e ver dessa forma que não tem como o pecado andar lado a lado com atos de gratidão, com ações boas, com coisas boas, com bom resultado. A própria maldade do homem gera a sua própria destruição, tanto para si mesmo quanto para o próximo. Então, e é essa maldade, quando externada, ela é uma atitude que se revolta contra Deus. Acredito que vocês entenderam, porque ficou tipo uma frase de efeito, mas só para enfatizar novamente, estar contra Deus é justamente externar essas atitudes de maldade, tanto do pensamento que externa em palavras, como das palavras que se transformam em atitudes. E o povo agia de formas horríveis, né? A gente vê aqui todo o livro de Oséias, como o povo não parava de pecar. Quanto mais tempo passava, mais eles pecavam. Eu gostaria que alguém tivesse lendo o versículo 10 e o versículo 11. Alguém que está com a Bíblia, que está podendo ler agora. Jordana, será que você está aí? Eu vou ler então, tá? Na minha versão NVI fala assim: e agora, onde está o seu rei, que havia de salvá-los? Em todas as suas cidades. E os oficiais que você pediu, dizendo: dá-me um rei, e líderes, dei a você um rei na minha ira, e o tirei na minha indignação. Então, aqui a gente vê Deus falando que ele dava o rei para o povo na ira dele. E a gente percebe assim, mas por que na ira? A gente percebe, tendo um contexto histórico na Bíblia, que sempre que o povo se sentia inseguro ou ameaçado,
que não tinham um rei nem uma liderança, eles sempre clamavam a Deus, falavam para algum profeta, falavam para algum homem de Deus, que eles queriam um rei, eles queriam uma liderança. Então, a gente percebe o povo de Israel sempre pedindo para Deus uma liderança, sempre pedindo para Deus um rei. E a gente vê como depois de um bom tempo, Israel foi colocando a sua confiança nos reis. E não só nos reis que foram colocados ali por Deus, mas nos reis que eram de povos estrangeiros, como no Egito. E aqui a gente vê que essa percepção de Israel, que eles realmente tinham um rei como um salvador, os reis, a liderança. E aí, por isso que Deus faz essa pergunta, e agora? Onde está o rei que havia de salvá-los? Né? Deus não está usando isso de uma literalidade, realmente, no sentido real da coisa, mas no sentido irônico da coisa, no sentido de que o povo sempre tinha que entender desde o início que o único que poderia salvar o povo e retirar o povo de onde eles estavam era o próprio Deus. Saía rei, saía juiz, entrava juiz, mas tudo isso era providência de Deus. Nada estava na mão dos homens capaz suficiente de providenciar o que o povo precisava, mas unicamente o Senhor. Mas quando o povo perdia isso de mente, de que Deus era o sustentador, o Salvador, o povo começava a adorar, começava a abdicar realmente da mão do Senhor para buscar essa confiança, né, esse sustento em outros lugares que não no Senhor. E aqui, no versículo 12, quando lemos assim: a culpa de Efraim foi anotada, seus pecados são mentidos em registros. A gente não pode pegar esse versículo e trazer para a nossa aplicação, dizendo assim: então meus pecados nunca foram esquecidos por Deus. Os meus pecados, sempre Deus está registrando os meus pecados. Mas a gente tem que ver no sentido de que a única coisa que pode fazer com que Deus nos olhe diferente ali naquele momento do pecado é que a gente constantemente se arrependa. O povo ali, Deus sempre mandava um profeta como forma de mostrar ao povo a sua má conduta, que eles estavam vivendo em pecados, porque o povo não se arrependia. O povo constantemente pecava, se voltava ali rapidinho para Deus, mas corria de volta para o pecado. Então, realmente, era um povo que pecava, e quanto mais pecava, o coração era endurecido, eles não se arrependiam, de fato. E outra coisa que a gente vê aqui muito interessante no versículo 13, né? Outra analogia que é usado, né? Aqui nesse texto, outra figura de linguagem. Nós vemos aqui novamente a comparação, mas não a comparação normal, mas a própria metáfora ali, né? Que fala assim no versículo 13. Chegam-lhe dores como as da mulher em trabalho de parto, mas é uma criança insensata. Quando chega a hora, não sai do ventre que abrigou. E aqui o que nós podemos ver, né? Que chega dores de mulher de parto. Para quem que chega essas dores? O povo de Israel. Então, o povo de Israel chega essas dores, chega o sofrimento. E o povo de Israel é como uma criança insensata, que mesmo ali na hora do parto, na hora de correr ali, de receber a providência de Deus, eles não corriam. Então, a gente vê aqui um ponto para ressaltar desse versículo 13, é que mesmo diante do sofrimento, eles viraram as costas para as providências de Deus. Como uma criança que a mãe está a sofrer, que está ali no ponto de sair, e simplesmente se recusa a sair ali daquela barriga, né? Se recusa ali a ir para onde deveria, né? Que, no caso, o parto é como ali uma providência para aquela mãe que está morrendo ali de dores, né? Morrendo no sentido figurado, eu acho. Sério que sim. Tô brincando, é verdade. E aí, o outro versículo que eu coloquei aqui foi o versículo 15, porque a gente vê que no versículo 14, mais uma vez Deus trazendo as suas perguntas, né? Perguntas não que era dúvida de Deus, mas retóricas, né? Que quem estava ouvindo já sabia o que responder, porque há muito tempo o Senhor já vinha avisando esse povo. E o versículo 15 fala assim: embora Efraim floresça entre os seus irmãos, um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto,
sua fonte falhará e seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. E essa última parte do versículo, a gente faz um ponto a ressaltar que seriam os inimigos, né, que saqueariam as cidades. A gente vê que mesmo que o povo tenha feito amizade ali com os assírios, a gente vai ver depois que quando o povo for levado a cativo, esses exércitos eles vão saquear essas cidades, né? Essa cidade onde está o povo de Israel, né? E levar o que eles tinham ali de precioso ali naquela cidade. E aqui no versículo 16, a gente vai ler algo muito importante, né? Que também tem que a gente vai ver até muito depois ali, até mesmo no Novo Testamento, quando fala assim: o povo de Samaria carregará a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, seus pequeninos serão pisados e despedaçados, suas mulheres grávidas terão rasgado as suas vestes. E o ponto a ressaltar é sobre na questão do peso sobre Samaria. A gente vai ver ali no Novo Testamento, quando Jesus estiver ali no poço, né, que vai vir ali a mulher samaritana, e como ela tem a percepção de que os samaritanos não podem chegar perto dos judeus, e ali ela vai sentir ali aquela distanciação de não querer se aproximar de Jesus, por conta disso, porque anos e anos e anos, esse peso, essa culpa realmente Samaria carregou. Samaria ficou ali com o peso de toda ali a desobediência, né? Toda a desobediência do povo de Israel foi carregada ali pelos samaritanos, anos e anos e anos, até que Jesus veio e fez com que se extinguisse essa percepção de que eles não teriam salvação. Porque, sim, eles teriam salvação, e a salvação vinha ali da parte de Jesus. E ali ele começa a conversar com aquela mulher num diálogo que nós bem já conhecemos. Nós vemos aqui que nesse momento, até mesmo aqui, de forma geral no texto, a gente vê como a incredulidade no coração do povo levantou adversários, né? Esses castigos aqui que Deus está falando, não é um castigo que Deus decidiu sem nada. Ele, pronto, hoje eu vou castigar Israel. Mas foi realmente observando o proceder do povo, a incredulidade, né? E uma ocasião que nós podemos ver isso é na questão de Salomão, quando Salomão ainda era rei, ou seja, antes de vir o profeta Oséias, que foi no tempo de Jeroboão e Roboão, a gente vai ali voltar ali para o contexto histórico onde está Salomão, onde a gente lê ali em 1 Reis 11, que nos diz assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E aí o versículo 5 vai nos dizer que porque Salomão andou em seguimento de Astarote, que é a deusa dos Sidônios, e em seguimento de Mil, com a abominação dos amonitas. Então, eles tinham as relações com as nações estrangeiras, que era algo que Deus proibia, porque Deus já conhecia o coração do povo. E a gente vê a consequência dessa relação entre o povo de Israel com o povo estrangeiro. Era a influência ali que eles tinham para buscar outros deuses, para se rebelar contra o Senhor. Então, essa incredulidade do povo vai fazer com que Deus levante adversários. Porque se a gente continuar aqui na leitura de 1 Reis 11, a gente vai ver que depois que é falado na palavra que Salomão andou no seguimento desses deuses, a gente vai ler assim: e Deus levantou tal pessoa contra Salomão, também levantou tal pessoa contra Salomão. Então, a gente vê ali que a própria maldade, realmente, a própria maldade do coração ali do povo foi a perdição para eles. E aqui, chegando aqui para a finalização do nosso estudo, eu trouxe uma aplicação, por conta daquela questão da palha que eu falei para vocês, trouxe aqui uma imagem, né, que mostra aqui aqui que mostra um moço na eira, né, jogando a palha para cima. E aí, Mateus 3:12 fala assim para nós: ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E aí eu trouxe aqui uma frase para vocês, para a gente refletir, né, sobre o que a gente leu sobre Oséias, né? Porque a gente sempre tem que se colocar na posição de que nós
nós temos essa natureza pecaminosa, essa natureza que sempre corre para longe de Deus, mas nós podemos, por causa de Jesus, porque nós conhecemos a sua palavra, porque nós temos essa oportunidade dada por Jesus, nós podemos realmente correr para Deus, não e longe de ser uma neblina, longe de ser um orvalho, longe de ser uma palha que o vento leva, mas realmente buscando conhecer mais e mais a palavra de Deus, se relacionar mais e mais com o Senhor, para que a gente realmente tenha raízes, para que a gente não seja como a palha que o vento leva, que a gente não viva nessa inconstância, que hoje está buscando, mas passa o mês inteiro sem buscar, passa o ano todo sem buscar o Senhor. E são questões que só cada um de nós vai saber como deve ser aplicado e qual horário, o que fazer, para que a gente não se torne, a gente não pereça por falta de conhecimento, não se torne essa palha que vai e leva, que qualquer vento de conhecimento, né, que não sei nem se pode falar assim, mas qualquer conhecimento pode levar, né, mas que só o conhecimento verdadeiro seja que possa realmente fortalecer as nossas raízes. E que eu espero que cada um de nós consiga fazer uma aplicação desse capítulo em suas vidas. A tarefa de casa que eu trouxe para nós, que a gente vê aqui nesse capítulo, como o povo ele era propício a desobedecer a Deus por conta da insatisfação, por conta da falta de gratidão. Era um povo que via as coisas acontecer quando não tinha um juiz, quando não tinha um rei, quando se sentiam inseguro, ou quando não eram realmente, quando eles não se sentiam totalmente satisfeitos, eles se rebelavam contra Deus. Mesmo sabendo, nós devemos saber que o Senhor sempre foi com a providência dele, sempre vem com a providência dele, né? E aí, a tarefa de casa é que amanhã a gente faça uma lista, pode ser ao final do dia, ou então ao decorrer do dia, uma lista com 5 coisas em que nós conseguimos ver a mão de Deus durante aquele dia, né? Como forma de ser grata ao Senhor. Essa é a tarefa de casa. Pode ser mais de 5. Seria interessante ser 5 para a gente se colocar realmente para trabalhar a mente em gratidão, mas pode ser uma coisa, né? O importante é que a gente de fato seja gratos. Gratos não por conta dessa atividade. Ah, meu Deus, deixa eu pensar aqui, onde Deus foi bom. Ah, eu acho que Deus foi bom nisso bem aqui no meu dia. Não, mas se você só viu uma coisa, se o seu coração de fato só percebeu uma coisa, que seja essa coisa que você passe o dia agradecendo, ok? Que seja algo realmente que parta do seu coração. E eu trouxe um versículo para colocar como final do nosso slide, Oséias 13, 5, onde o Senhor fala: eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Né? É mais um versículo para a gente perceber aqui o cuidado de Deus, né? Em qualquer ambiente, no deserto, no calor, no frio. Aqui no versículo fala no calor ardente, né? Coloca aqui até uma situação horrível para o corpo humano, né? Para a gente, né? Para o povo. Era um momento onde o povo realmente sofria por conta do calor, mas não faltava a providência de Deus. E aí, amanhã nós vamos ter uma live, que a nossa próxima aula vai ser uma live no Instagram, e será o último capítulo desse livro, o capítulo 14. Eu espero que todos vocês consigam participar dessa live, e se não, já manda aí para alguém essa live, para que todas consigam ali participar e aprender mais, ok? Aí eu vou aqui interromper a gravação.